Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há um fio condutor muito bonito na liturgia da Quaresma, que às vezes passa um pouco despercebido no que se refere aos domingos. Concretamente no ano A, o terceiro, o quarto e agora o próximo, o quinto domingo, eles têm um simbolismo muito grande. Lembrando, o terceiro foi aquele em que nós meditamos na cena de Jesus com a samaritana, que ele falava da água viva. Domingo passado, aquele milagre que Jesus cura um cego de nascença. Jesus dá à luz àquele homem que tinha os olhos cegos. E no próximo é um milagre ainda maior, é uma ressurreição. Jesus traz à vida o Lázaro, aquele amigo que tinha morrido. Isso é interessante porque tem uma ligação direta com a Páscoa, ligação direta com a vigília pascal. Lembra que na vigília pascal nós temos o momento da água, a água do batismo, a liturgia da água, tem a liturgia da luz, que é como começa a vigília pascal, tudo escuro, se acende o círio pascal. Bom, e depois a vida nova da ressurreição. Então, nestes domingos, terminando nesse próximo, nós vamos olhando para esses sinais especiais, principais da Páscoa. E o Evangelho que nós vamos ouvir agora no próximo domingo traz uma cena forte, traz uma cena de dor, de luto, porque aquelas duas irmãs, Marta e Maria, que moravam em Betânia, tinham feito tudo, mas não adiantou. O irmão Lázaro estava morto havia 4 dias. A gente já vai ver depois que isso tinha uma importância muito grande. E fica como que uma frase no ar. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quase como que uma decepção. E quando Jesus Cristo chega, encontra isso que é muito humano. A impotência diante da morte, as lágrimas, e Nosso Senhor chora também. Mas de repente tudo muda quando Lázaro é chamado para fora. Lázaro, vem para fora, e ele ressuscita, sai do sepulcro. E esse milagre, ao mesmo tempo, é como que for uma abertura da paixão. No longo trecho que a gente vai ouvir, tem um evangelho bem longo, extenso, do capítulo 11, a gente chega claramente num ponto de não retorno, daquela animosidade de muitos judeus em relação a Jesus. Nós vamos ler o Evangelho até o versículo 45 desse capítulo 11, que diz assim: muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Muita gente creu. Não é que em bloco todos os judeus rejeitaram o testemunho de Jesus, rejeitaram esse milagre. Mas é interessante que alguns deles, é o versículo seguinte, é uma parte que a gente já não vai ler. Se a gente continuasse lendo no livro do Evangelho, o versículo 46 já diz assim: alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus realizara. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. Está dizendo de tirar a vida de Jesus. E tirar a vida de Lázaro também. Cogitaram tirar a vida de Jesus e de Lázaro. Por quê? Porque repararam que aquele milagre era um milagre incontestável. De fato, trazer alguém de volta à vida
e com aquela notoriedade, com aquela proximidade de Jerusalém, era alguma coisa que claramente levava a um ponto de não retorno. Mas vamos ler com calma. Foi como se eu passasse bem rápido lá no vídeo toda essa cena. Vamos começar do primeiro versículo que a gente vai ouvir na missa. Diz assim: Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Lembra do Evangelho? Outra ocasião que aparecem as duas irmãs, uma vez que Jesus vai visitá-los, visitar os três, e que Marta e Maria estavam lá servindo Jesus. Aqui, São João, que é o Evangelho que a gente está lendo, ele diz assim: Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. E muitas vezes, quando se comenta essa passagem, se faz notar que elas tinham muita confiança com Jesus. Elas não se deram, não viram a necessidade de dizer: Senhor, vem, Senhor, faz alguma coisa. Porque elas tinham certeza de dizer que aquele que tu amas, ou seja, aquele que é teu amigo, aquele que você quer bem, está doente. Bastava que Jesus soubesse essa notícia. Que confiança que elas tinham em Jesus. Que confiança que elas tinham na amizade que Jesus tinha com elas e com o irmão. E, no entanto, Jesus demorou. O Senhor demorou. Como tantas vezes a gente vê que acontece na nossa vida. Aquela expressão, as demoras de Deus. Como nos custa a todos nós entender as demoras de Deus? É que antes de a gente continuar lendo o Evangelho, a gente pode parar um pouquinho e se perguntar: como que você reage, como eu reajo quando Deus demora? Como você reage, por exemplo, quando você está pedindo uma coisa importante? Pode ser um emprego, pode ser um relacionamento, pode ser clareza vocacional, por exemplo. E parece que nada muda. Como você reage? Como você reage quando, não sei, você está animada na oração, animada por fazer as coisas, mas de repente, como não sente nada, como parece que um dia, outro e o seguinte, as coisas vão sucedendo e não muda nada, então pensa: bom, eu não consigo ouvir a voz de Deus, então acho que não é para mim isso. Será que é assim ou você mantém a fidelidade, mesmo sem ver os resultados? O fato é que Jesus demorou. Ele, antes de ir à Judéia, lembra, a Judéia é a região onde está Jerusalém e onde estava Betânia. Betânia é muito pertinho de Jerusalém. Então, Jesus demorou para ir à Judéia e, inclusive, os discípulos tentaram fazer com que ele desistisse dessa ideia. Por quê? Porque eles já sabiam, era evidente, a gente vai lendo o Evangelho e vai percebendo que essa oposição a Jesus, ela ia cada vez crescendo mais. E Nosso Senhor diz para eles: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. E eles, que tantas vezes não entendiam as coisas que Jesus Cristo dizia, falaram: ah, você está dormindo, ele vai acordar, não acontece nada. Então, Jesus está falando da morte. E eles pensaram que está dormindo. Bom, está dormindo, acorda, não acontece nada. Então, Jesus teve que falar de maneira clara: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos a ele. E aqui era o motivo da demora. Para que creiais. Ou seja, para os apóstolos, depois para muita gente em torno dos apóstolos, essa ressurreição vai ser um argumento decisivo. Então, havia sim um motivo naquela demora de Deus, naquela demora de Jesus Cristo. Então, eu acho que lendo o Evangelho, talvez pode ser até uma coisa para a gente considerar nesse domingo, a gente deve se convencer do seguinte: sempre há um motivo nas demoras de Deus. Porque as coisas não saem como eu imaginava, porque isso que eu acho que já podia ter acontecido há tanto tempo ainda não aconteceu. Há um motivo nas demoras de Deus. E é sempre no nosso bem. Não é um motivo de como se Deus quisesse nos punir, ou então que Deus quisesse quase se divertir vendo a gente pedir como uma pessoa necessitada. Deus é Pai.
e sabe que muitas vezes para nós convém que demore. A cena seguinte é Jesus chegando. Então Jesus demora, chega, vai chegar no quarto dia. No quarto dia. E eu falei para vocês que esse dia era importante. Por que o quarto dia era importante? Porque entre os judeus havia uma convicção que quando alguém morria, durante 3 dias a alma ainda permanecia próxima do corpo, como que esperando um retorno. E de fato, existe. Eles não conseguiam entender ainda como a ciência explica hoje os casos de morte aparente. E então existia uma esperança silenciosa de que pudesse voltar à vida. E algumas vezes acontecia. Agora, no quarto dia não. No quarto dia, aí já não havia dúvida. O corpo começava a se decompor e a morte se tornava definitiva, irreversível. Isso é importante. Jesus demorou e chegou no quarto dia, quando já não havia nenhuma esperança. E cada uma das duas irmãs vão dizer a mesma coisa. Cada uma ao seu modo. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. E não dizem com uma queixa. As duas dizem com uma fé que o amigo, a gente poderia colocar com letra maiúscula, o amigo ainda pode fazer alguma coisa. Lázaro tinha morrido, mas elas ainda achavam que Jesus Cristo poderia fazer alguma coisa, ainda que já havia 4 dias que estava no sepulcro, como diz o Evangelho. E Jesus chega, encontra aquele ambiente que eu falava no início, aquela dor, aquele luto, também a dor dos amigos. Você vê que aquela família devia ser uma família muito querida, porque havia muita gente tinha vindo, inclusive de Jerusalém até Betânia. E é interessante também perceber como as pessoas são diferentes. Quer dizer, nós não somos iguais. E diante de Deus, nós não somos iguais. Marta e Maria eram muito diferentes. Se a gente volta àquela passagem que conta quando Jesus foi à casa de Marta e Maria, e Marta ficou toda preocupada de servir, de fazer as coisas, e Maria se sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo, e então ela vai se queixar, fala, Senhor, fala para minha irmã me ajudar. E aquela resposta, Marta, Marta, tu te inquietas por muitas coisas. Não é que a Marta estivesse fazendo uma coisa má. A Marta, ela tinha uma linguagem do amor. E a linguagem que ela tinha era o serviço. E ela percebia, e era importante fazer isso, ela percebia que ela, naquele momento, estava podendo amar servindo. A Maria, ela tinha uma outra linguagem. A linguagem era o tempo de qualidade, a gente poderia pensar, creio. Então, a Maria, ela se sentava aos pés de Jesus. E é preciso uma coisa e outra. Mas repara como, sendo diferentes, elas vão reagir diferentes. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu ao encontro. Ou seja, a Marta, ela foi na entrada de Betânia, na entrada do povoado. Maria, porém, estava sentada em casa. A Maria estava profundamente imersa naquela dor. E a Marta vai ser a primeira a dizer a Jesus, lá na porta de Betânia, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Olha que prova de confiança, que fé que tem essa mulher. Então o diálogo que Jesus tem com a Marta mostra, digamos assim, a vida interior que essa mulher tinha, a fé que tinha. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta, sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? É um ato de fé impressionante. Quer dizer, você crê que teu irmão, que há 4 dias, que já cheira mal, ele vai poder voltar à vida? E a Marta diz, sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo. É uma dos atos de fé mais explícitos na vida de divindade de Cristo, que vai fazer exatamente a Marta, essa mulher que tinha muita vida interior e que manifestava o amor que tinha a Jesus Cristo, a Deus, pelo serviço.
E uma coisa bonita também, que mostra que era uma pessoa sensível. Ela gostava da irmã. Provavelmente ela era mais velha, porque quando se enumera, se fala da casa de Marta, Maria e Lázaro. Talvez fosse mais velha, pelo menos seria mais velha que a irmã Maria. Mas ela gostava da irmã. A essas palavras, ela foi chamar a sua irmã, dizendo-lhe baixinho: o mestre está aí e te chama. Na verdade, Jesus Cristo não tinha explicitamente chamado, mas ela percebeu que a irmã gostaria de poder falar com Jesus. E é uma jaculatória muito bonita de a gente usar. Eu sei de muitas pessoas que gostam de dizer essas palavras como jaculatória em relação à Eucaristia. O mestre está aí e te chama. Não, boa forma a gente olhar para o sacrário. O mestre está aí e te chama. Em latim fica bonito. Magister adest advocate. O mestre está aqui e te chama. E Maria, que a linguagem do amor dela era a qualidade. Então, apenas ela ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. E São João diz: pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Então, ela sai correndo. Aí é Maria. Os judeus que estavam com ela em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Porque era muito coração. Quando, porém, Maria chegou onde estava Jesus, onde Jesus estava, e o viu, lançou-se-lhe aos pés e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. As duas dizem a mesma coisa, mas a gente percebe que cada uma diz da sua maneira. Quer dizer, cada um de nós pode usar talvez as mesmas palavras para fazer a oração, mas a oração sua, minha, da outra, é claro que são diferentes, porque nós somos únicos. Ao vê-la chorar assim, ou seja, ela disse isso chorando. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o impulso de profunda emoção, ela emocionou Jesus. Perguntou-lhe: onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Coisa bonita, na verdade. Quer dizer, que Nosso Senhor tem coração. Como nos consola perceber que Nosso Senhor nos quer assim, quer bem assim a cada um de nós. Tem um ponto de caminho que São José Maria usa essa cena. Diz assim: Jesus é teu amigo, o amigo, com a letra A maiúscula, com coração de carne como o teu, com olhos de olhar amabilíssimo que choraram por Lázaro. E tanto como Lázaro te ama a ti. Que maravilha saber que Nosso Senhor nos quer bem. Que Nosso Senhor, tanto como Lázaro, te ama a ti. Então, as nossas coisas, todas as nossas coisas, não são indiferentes para Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa passagem faz a gente entender que é normal sentir a dureza da morte. Jesus, que daqui a pouco vai ressuscitar o seu amigo, chorou. As irmãs choraram. E é normal que nós sintamos a ausência das pessoas que partem, pessoas queridas. O cristão sofre com a morte. A gente sofre. Mas a gente não perde a perspectiva, mesmo quando chora. A Maria, a Marta também choraria, mas a Maria, ela se vê que caiu num pranto. E Jesus chorou. Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. É o mesmo sepulcro, é a mesma forma que vai ter o sepulcro onde Jesus Cristo vai ser colocado depois da sua morte. Então era uma gruta e tinha uma pedra que ela rolava num declive e fechava a entrada daquela gruta. Uma pedra já, né, nessa dimensão exata. Então era muito fácil fechar. Já abrir era mais difícil, porque tinha que subir, empurrar a pedra no aclive. Então, Jesus chega diante do túmulo e diz assim: tirai a pedra. E Marta, que é essa mulher que serve, a linguagem dela é o serviço, ela reage com realismo. Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Ela provavelmente não tinha sentido o cheiro, mas sabia, porque tinha certeza que o irmão tinha morrido.
E agora Jesus pedia uma coisa que parecia um contrassenso. Mas isso também vai aumentar a grandeza do milagre. E Jesus diz para ela, porque Nosso Senhor sabe quem é Marta, e sabe como dizer a Marta, porque Nosso Senhor fala para cada um de nós, como nós somos. Se creres, verás a glória de Deus. Então abre, empurram lá, imagino que muitos daqueles que foram lá, havia muitos homens, começaram a empurrar, abriram aquele sepulcro. E Jesus reza e diz assim, Lázaro, vem para fora. E o morto sai. O Lázaro sai. É uma cena fortíssima. Estava tudo enrolado ainda, com aquelas faixas que os judeus costumavam colocar. Eu acho que essa cena, que é tão bem descrita, é interessante. Praticamente todo o capítulo 11 de São João nos ajuda a pensar também na nossa morte. Tem um trecho que está numa das meditações do livro Falar com Deus. Na verdade, a coleção Falar com Deus. E para mim, essas poucas palavras aqui, essas poucas frases que eu vou ler, tem um sentido muito grande. Por quê? Porque eu me lembro exatamente que eu li isso quando a minha mãe estava muito doente. Quando a minha mãe estava para morrer. Morreu, de fato, no dia seguinte. Eu morava em Brasília e eu iria para São Paulo, onde ela morava, na semana seguinte. Eu me lembro que recebi um telefonema do meu irmão. Na época não existia celular, então recebi um telefone na minha casa. E também não era muito comum ligar. Não se ligava muito porque era muito caro ligar de uma cidade para outra, mesmo dentro do mesmo país. Mas eu me lembro perfeitamente que era uma manhã e tocou o telefone. Meu irmão falou, olha, venha, porque senão você não vai ver a mamãe viva. Ela vai morrer, pode morrer a qualquer momento. E então, eu arrumei lá minha mala, eu ia viajar já na semana seguinte, arrumei a mala, peguei um avião, que também não era não era como eu costumava viajar, eu sempre de ônibus, que andar de avião é uma coisa que não era muito usual. Então, dessa vez peguei um avião, e eu me lembro que no avião, eu falei, bom, fazer a minha oração. Então, eu tinha levado o volume correspondente ao tempo que a gente estava vivendo, isso era abril, o tempo que a gente estava vivendo, e então eu fui fazer a minha oração. E isso que eu li aqui, confesso que sem saber ainda se minha mãe tinha morrido ou não, porque eu me lembro perfeitamente quando eu desci no aeroporto, um primo meu foi me pegar, a primeira coisa que eu perguntei, ela já morreu? Eu falei, não, ainda não, mas está muito mal. De fato, eu tive sorte, pude conversar com ela ainda. Mas a frase que interessa, que é o que interessa, só fecha o parênteses aqui, diz assim, do trato habitual com Jesus Cristo, nasce o desejo de nos encontrarmos com Ele. O trato, isso que a gente faz, a oração. A fé lima muitas das asperezas da morte. O amor ao Senhor muda completamente o sentido desse momento final que chegará para todos. A frase que mais me ajudou, eu me lembro que, fazendo oração no avião, a fé lima muitas das asperezas da morte. A morte é muito dura, eu não tenho dúvida. Agora, ela pode, além de ser dura, ela pode ser muito áspera. E a fé é como que lima. Sabe quando a gente pega uma peça de madeira, a gente fica limado? Pode ser que seja muito duro, não é fácil, mas é alguma coisa que a gente consegue viver. E a gente consegue, inclusive, isso, mudar o sentido desse momento que chegará para todos. Que chegará para todos. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos morrer. E a melhor forma de a gente se preparar para morrer bem é viver bem. Então, do trato habitual com Jesus Cristo, nasce o desejo de nos encontrarmos com Ele. Se a gente, na oração, vai procurando tratar o Senhor, é claro que a morte vai ter a sua dureza. Nenhum de nós quer morrer. Mas também é verdade que algumas das asperezas da morte, elas ficam resolvidas quando a gente percebe que é encontrar com Deus. É isso que vai acontecer daqui a pouco, na verdade. Pensa que todos nós vamos morrer e algumas de vocês são novas, vão morrer no século
22, com 100 anos lá. Agora, eu vou morrer com certeza no século 21. Ainda que algumas de vocês, talvez tenham um pouquinho mais de idade, talvez nasceram lá em 99, podem cumprir um negócio espetacular. Vocês podem nascer no século 20, viver no 21 e morrer no 22. Uma coisa espetacular. Vivendo 101 anos, assim, podem... mas, para todos nós vai chegar. E o que é esse momento? A liturgia também tem uma coisa muito bonita, a liturgia dos defuntos. Diz assim, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeita a nossa habitação terrena, nos dada uma mansão eterna nos céus. São José Maria falava muito disso. E era um homem que amava a vida, e amava viver, mas ele dizia ao mesmo tempo que ele sentia uma ânsia de contemplar a face de Jesus Cristo. É bonito pensar nisso. E é bonito pensar que do trato habitual com Nosso Senhor vai vir esse desejo de encontrar com Ele. Encontrar com Ele. São José Maria, ele dizia isso citando um salmo. Um salmo que em latim diz assim, Vultum tum domi requiram. Procurarei, Senhor, o teu rosto. E anos mais tarde, São José Maria morreu em 75. 30 anos mais tarde, em 2005, morreu São João Paulo II. E nos últimos anos da vida dele também falava desse salmo. Contemplar o rosto de Jesus. Não é bonito pensar nisso? Que um dia a gente vai contemplar aquele que nos ama com muita loucura, que chorou por nós, que chora por nós. Como o Senhor chora por nós? Talvez chora quando a gente comete um pecado. Porque nos ama. Porque nos quer com Ele. Mas aqui tem uma coisa importante e que a gente não pode passar rápido, que a gente vai ouvir também no domingo. Quando Jesus chorou, se produziu uma divisão dos judeus diante do mesmo fato. Uns, talvez aqueles que viam com um olhar mais puro, vede como ele o amava. Essa é a verdade. Mas na verdade que há pessoas que sempre tentam ver uma intenção torcida, que sempre, na verdade, veem as coisas com a deformação deles mesmos. Mas alguns disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego de nascença, o evangelho que a gente ouviu, fazer com que esse não morresse? Bem diferente, na verdade. Como que censurando Jesus. E um sentimento muito diferente também daquelas irmãs. Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Não tem problema que a gente, às vezes, não entenda. O que nós não podemos é ter essa atitude de confronto com Deus. Deus Nosso Senhor vai fazer que a gente espere algumas vezes. Claro que vai fazer. Mas como é importante a gente encarar a morte como um encontro de amor. Vocês sabem que São José Maria, ele tinha uma forma de pregar muito positiva. Basta a gente ler o que ele escreveu, mas também esses filmes que tem, daqueles encontros. E parece que uma coisa que chamou a atenção logo no início, que os retiros que ele fazia eram bem diferentes dos retiros que às vezes se pregava, o estilo de se pregar lá naqueles anos 40 do século passado. Então, não sei, se fosse um retiro aqui, aliás, aproveito e faço para vocês um convite. Vai ter o retiro agora, do dia 10 ao dia 12, né, do próximo mês. É uma oportunidade muito boa. E no retiro a gente pensa em tudo. Pensa na vida, pensa na morte também. Mas, às vezes, algumas pessoas que encaravam as coisas de maneira negativa, falam, não, mas ele não fala da morte. Por quê? Porque, às vezes, nesses retiros, a meditação sobre a morte, por exemplo, era assustadora. Então, não sei, como aqui tem um lugar vazio aqui, se você estivesse pregando, fala, está vendo esse lugar vazio? O ano passado tinha uma pessoa aqui, morreu. Todo mundo ficava assim. Então, claro, não é o estilo. Algumas de vocês já fizeram o retiro. A meditação sobre a morte não vai ser uma meditação arrepiadora, na verdade. Mas a gente precisa pensar na vida e pensar na morte. Então, e veja, esse retiro, já estou fazendo até um pouco de publicidade aqui do retiro, mas o retiro vai ser no começo do tempo pascal, um tempo maravilhoso, que a gente pensa na alegria da ressurreição
mas a gente pensa na nossa vida como uma coisa muito concreta, muito séria. Então vamos terminar pedindo ajuda à Nossa Senhora, que nos acompanha sempre, mas que vai fazer especialmente quando a gente tiver para comparecer nesse encontro mais importante da nossa vida, decisivo da nossa vida. É o que a gente pede na Ave Maria, agora e na hora da nossa morte. Imagina que nós não vamos morrer desamparados, que Nossa Senhora vai levar em consideração tudo aquilo que a gente falou, e sobretudo todas as Ave Marias que a gente rezou. A gente sabe que Nossa Senhora cuida de nós, vai cuidar de nós agora e até esse momento, que não demora muito, hein? Para mim é século XXI. Tá? Várias de vocês, desculpa falar, vai ser no século XXI mesmo. Muitas outras vocês vão chegar no século XXII, mas ó, o século XXII está aí, na verdade. Então, vamos pensar que não importa tanto a gente saber que vai morrer, importa como a gente vive. Porque assim como a gente vive, a gente morre. E vamos poder comparecer diante de Deus com toda a beleza disso que nós vamos ouvir no próximo domingo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.